A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Para quem encarnou o Verbo Divino? Primeiramente, ser exemplo de modelo de conduta e comportamento ou de como viver a lei de Deus. Jesus, enquanto encarnado e como desencarnado também, viveu os 10 mandamentos a cada instante de sua vida. A segunda fase da tarefa messiânica de Jesus foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, ou o batismo de dons, que foi a promessa de Deus feita ao povo hebreu, que simbolizando toda a humanidade. E Jesus cumpriu a celeste promessa após seu desencarne, deixando o primeiro livro dos médiuns, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, no qual ensina como praticar o batismo do Espírito ou como os apóstolos faziam as suas sessões mediúnicas. Sabemos que a doutrina foi corrompida e mais tarde restaurada por ele também, o Elias que havia de vir, para deixar a celeste promessa de Deus em perfeito funcionamento. E mais tarde, com a entrega do Evangelho Eterno, culminando a doutrina de Deus. Vamos à leitura do boletim. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Para que encarnou o Verbo Divino? Lembra-te, leitor, que acima de tudo responderás perante a justiça divina, que não é lacaia de religiões, seitas, raças, povos, fanatismos por homens, livros, etc. Portanto, o quanto te seja possível, procure ficar com a lei de Deus, o código moral, com Cristo exemplo de comportamento e com o Consolador que ele mesmo generalizou, como o documentário bíblico profético prova fartamente. E como a justiça divina fará respeitar, custe o que custar, porque ignorâncias, negações ou capciosidades humanas jamais poderão contra a verdade. Leitor, pergunte a você mesmo, com sinceridade, o quanto terá sido enganado por homens viciados em religiosismos, sectarismos, convencionalismos, falsas ciências e falsas humildades, tudo objetivando interesses subalternos, de religiosos profissionais, interesses editoriais, mandonismos despóticos de grupinhos, de politiqueiros, etc. Procure discernir para saber aonde está a verdade de Deus, ao qual você deve todas as suas obrigações, porque ela e ninguém atira no pranto de ranger dos dentes. Qual a finalidade do Natal? Para que nasceu Jesus? Quais os documentos comprovantes da imortal tarefa messiânica de Jesus? Ignorando, negando, escondendo ou corrompendo fatos e documentos, é que ensina a conhecer e a praticar os ensinamentos do Cristo Divino Molde? Primeiro, é sabido que Jesus veio na linhagem iniciática ou doutrinária dos patriarcas, de antes e de pós-dilúvio, tendo sido anunciado desde milênios,
É notório que naqueles tempos a revelação era cultivada em termos ocultos, esotéricos ou de portas fechadas ao povo, etc. Segundo, dentre os grandes profetas surgiu Moisés, dotado de poderosas faculdades mediúnicas, por onde recebeu a lei de Deus, deixando também a ordem dos nazireus, a escola de médiuns ou profetas de Israel. O clero levita, sempre politiqueiro e despótico, perseguindo de morte o avanço da revelação, torcendo a realidade dos fatos, desviando tudo. Jamais poderá tirar da Bíblia esta afirmação de Moisés. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Terceiro, um profeta como Moisés desejou a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, para todo o povo, e através de outros grandes profetas, Deus promete generalizar a revelação consoladora. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador. Salmo 104. Cuidado com certas bíblias adulteradas. Quarto, por meio de quem, leitor, Deus faria cumprir a sua promessa? Quem viria e com que virtudes divinas para derramar do Espírito Santo sobre toda a carne? Basta saber ler e dispor de um tiquinho de honestidade para saber o que João Batista e Jesus fizeram, enquanto encarnados, apenas preparando o ambiente humano. Sobre aqueles que vir descer o Espírito Santo, esse é quem Espírito Santo batizará. João 1,33. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Daqui em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, 51. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos no céu. Mateus capítulo 22. Eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9. Isso disse do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por não haver sido Jesus glorificado ainda. João 7,39. Dentre os grandes iniciados, mestres ou cristos, Jesus foi o único que retornou dos umbrais da morte, ou desencarnação, para epilogar sua tarefa messiânica. Enquanto encarnado, tudo preparou, voltou em espírito e cumpriu a promessa do Pai. Foi perseguido, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arroques de pontas de chumbo e crucificado. Voltou como espírito, derramou do Espírito Santo sobre a carne e continuou suas comunicações mediúnicas por 11 anos e meio. Contra ele se levantariam contradições, traições ou falsidades, invencionismos de encarnados e desencarnados, ignorantes ou cheios de má fé. Quem quiser saber a importância do Natal, ou para que Jesus nasceu, leia o que aconteceu depois da crucificação, ao voltar como Espírito, porque no Natal está implícito o derrame de Espírito Santo. Quinto, Kardec e a codificação não entraram no pós-crucificação, no livro dos Atos, nas Epístolas e no Apocalipse, aonde se encontra tudo sobre a finalidade do Natal, ou da vinda ao plano carnal do Cristo diretor planetário. Quem zela pela verdade é a justiça divina, e a ela é que todos devem respeito total. Leia bem, leitor, porque perante Deus nenhuma mentira jamais prevalecer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1. E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2.
porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilha, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas. Apocalipse, capítulo 2. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 19. Duro de serviço e vazio de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sois como vossos pais. Atos, capítulo 7. Vós que recebeste a lei por meio dos anjos, e entretanto não aguardais. Atos, capítulo 7. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos, capítulo 13. E viu claramente em visão o anjo de Deus. Atos, capítulo 10. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Atos, capítulo 11. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Atos, capítulo 27. E disse o Senhor em visão a Paulo. Atos, capítulo 18. Estender a tua mão para curar e para que faça sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos, capítulo 4. Porque sendo exaltado por Deus e tendo recebido de Deus a promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como agora estáis vendo e ouvindo. Atos, capítulo 2, 33. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 Epístola de João, capítulo 4. Sexto, o Natal, que testemunha a lei de Deus, o exemplo de comportamento de Jesus e o Consolador por ele generalizado, esse aqui deve ser conhecido e vivido em todos os momentos da vida, e não um dia por ano. Sétimo, Espírito Santo é designação do Espírito que não é ignorante, maldoso ou falso. Leia bem que a comunicação é de anjos, espíritos ou almas, e tudo deve ser feito e cultivado com discernimento. Oitavo, nenhum espírito encarnado ou desencarnado é maior do que a lei de Deus, do que o Cristo no divino molde, vale como instituições divinas inderrogáveis. Nono, ninguém responderá perante espíritos encarnados ou desencarnados, metidos a donos de verdades e da doutrina, mas sim perante a justiça divina. Décimo, leitor, quando souberes viver de acordo com a lei de Deus, o exemplo de conduta de Jesus, estará realmente conhecendo e vivendo o Natal. Pelo visto, leitor, o que você tem feito em nome do Natal são outras coisas, algumas delas ignorantes, outras estúpidas, outras siamescas, outras criminosas. A quem lhe fazia perguntas sobre a conduta, Jesus perguntava: que diz a lei? Supremo documento. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo: não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro: não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto: terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto: honrarás pai e mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não cometerás adultério. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho. Décimo: não desejarás o que é do teu próximo. 12. Leia bem o sermão profético de Jesus. Apóstolos escreveram como puderam ou como lembraram, mas o espírito profético está de pé. 13. Muita atenção para o que está em Romanos, capítulos 1, versículos 22 a 32. 14. Ninguém vai alterar o que diz o Apocalipse, nos capítulos 11, 14, 19, 18, 21 e 22. Principalmente, a justiça divina dá tempo, mas não tarda e nem falta. 15. Leitor, se puderes entender esta mensagem divina, saberás o que significa o Natal de Jesus, ou aquilo para que Jesus encarnou. Caso contrário, continuarás vivendo para a ignorância e o erro, dando maus exemplos a teus irmãos, pelo que duramente responderás perante a justiça divina. 16. Ponha toda a tua atenção nisto. Se é certo que Kardec e a codificação não entraram no livro dos Atos, nas epístolas e no Apocalipse, deixando de revelar aos estudiosos do Espiritismo a realidade do seu sentido de restauração, do verdadeiro cristianismo. Também é certo que a codificação adverte que é obra incompleta, falha e omissa, carecente de reparos e progresso.
também advertindo que Kardec voltaria em novo corpo e em outras condições para terminar o serviço da restauração da excelsa doutrina do caminho. Quem são e aonde estão os errados? Porque teimam em errar, mentindo a si próprios e à humanidade? Que ganharão com isso, atraiçoando aquela determinação de Jesus contida em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 8? 17. Ninguém responderá perante religiões, sectarismos, homens, livros, conchavismo de grupos, maquinações de politiqueiros e outras porcarias humanas, mas sim perante a justiça divina. 18. Os avisos são dados em tempo certo, e ninguém poderá fugir de suas responsabilidades, principalmente quando os erros atingem coletividades. Ninguém tranca a justiça divina em uma sala para com ela engendrar engodos, conchavismo ou podridões farisaicas. E quanto mais alguém errar em nome da verdade, tanto pior. 19. O povo hebreu, mal conduzido pelo clero levita, passou tempos atraiçoando Moisés, perseguindo e assassinando profetas, e com João Batista, Jesus e os apóstolos, culminou criminosos feitos. Do que restou do verdadeiro cristianismo? Roma deu fim no quarto século, fabricando erros em nome de Deus, da verdade de Jesus, etc. 20. Falsas interpretações humanas fazem crer até confiar em erros. Em verdade, leitor, por causa dos dias chegados, assinalados no Apocalipse, com muito mais rigor se movimentará a justiça divina, a bem do que é certo por Deus, e nunca segundo palpites humanos, principalmente aqueles que sabem estar errados. Portanto, é com profunda significação que te perguntamos: que sabe sobre o verdadeiro Natal? A verdade, Oswaldo Polidoro. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo? Sagrado princípio do universo, teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas e os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem ela as fontes da perene revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos, prometeste a bênção do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento ou de como viver teus 10 mandamentos, chama a graça do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, disse a graça do divino mediunismo, a graça de Deus, que tira a orfandade do mundo e da humanidade, a que livra da ignorância, do erro e das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a vidência em elevado potencial, a fim de poder contribuir no trabalho de teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Que Deus pague a todos. Agradecemos àqueles que nos acompanham com as leituras semanais dos boletins e com os vídeos do Pai Divino que são apresentados mensalmente. Que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Que Deus pague.